E hoje vamos falar de psicoterapia e astrologia. A palavra está com vocês. Não vou nem perguntar nada. Já vou deixar vocês entrarem falando. Então tá, deixa eu começar. Por favor. A minha casa dois vai falar primeiro. Eu sou psicóloga, tá? Consteladora, trabalho com apometria. E astrologia, eu conheço desde que eu me formei, graças à nossa amiga Janise, né? Sim. E foi fazer astrologia, e que na época eu critiquei muito a Jan, porque eu falava 5 anos de faculdade e você vai me fazer astrologia? Jura? Verdade, Ed, eu fui massacrada. Eu lia os mapas, astrologia, porque nós somos formadas há mais de 30 anos, né? Sim, sim, sim. Eu lia aquelas revistinhas, não batia nada comigo. Sim, sim. Eu falava, então isso, mas eu lia, porque tinha interesse, mas não batia. Aí eu falei para a Jana, 5 anos de faculdade, você vai me fazer astrologia? Tá, e aí ela falou que assim que ela se formasse, o primeiro mapa que ela iria ler seria o meu. Sim. Então, ela leu em dezembro o meu mapa. Eu fiquei assim, encantada. Quando foi em março, eu comecei o curso básico de astrologia, né? Que legal. E aí eu não massacrei a Márcia, tá? Quando ela foi fazer astrologia. Não, eu ficava aquela, essa palavra. Quando eu terminar o curso, eu leio o seu mapa. Duas casas 12 conversando que entendem, né? Não falou, I told you so, né? Não, e duas casas 12 entendem, né? Sim, é verdade. E aí, foi quando eu vi, eu fiquei encantada, porque o quanto a astrologia, ela nos mostra coisas que, com o processo terapêutico, a gente vai acabar vendo, né? Mas ela antecipa, ela mostra as coisas para nós. E aí, eu sou fã de Jung. Aí, quando eu soube que Jung também tinha feito um estudo profundo de astrologia... Sim. E aí eu me encantei, e assim, é uma coisa que eu peço muito para os pacientes fazerem o mapa astral, já sabe o quanto, porque dá para usar. Sim. E assim, até para abrir a live, eu peguei 2 citações do Jung que eu acho muito interessante para quem está ouvindo, para quem é psicólogo, ou faz outro tipo de terapia. É assim. O Jung coloca, a astrologia merece o reconhecimento da psicologia sem restrições, porque a astrologia representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade, que entre os arquétipos, né, inconsciente coletivo. E a outra citação é, a astrologia consiste nas configurações simbólicas do inconsciente coletivo, que é o tópico principal da psicologia. Os planetas são os deuses, símbolo do poder do inconsciente, que, de novo, entra dentro da mitologia. Sim. Tem tudo a ver para a gente, né? E tudo aí, conectado. assim, e para mim, hoje, a astrologia, ela é uma técnica. Como é a constelação, como é a apometria, para mim é uma técnica que auxilia no tratamento. Perfeito. Quer falar alguma coisa, Jean? Depois eu falo mais, porque senão eu fico aqui falando. Não, estou esperando você falar. Na verdade, até para complementar, né? Sim. Essas citações, ela já mostra, né? Deixa eu falar um pouquinho da abordagem junguiana, né? A Márcia, ela entende bem porque ela também gosta muito dessa abordagem. Quando eu fiz a psicologia, eu fiz a psicologia muito voltada, né? Trabalhei muitos anos na área de RH, né? Mas eu sempre tive aquele namoro com a astrologia, né? Então, na época, eu lembro mesmo, assim que nós nos formamos, a gente se formou acho que em 86, se não me engano. Olha, vou revelar a nossa idade aqui, hein, Marcelo?
em 89, 90, eu comecei a fazer o curso de astrologia, o meu primeiro curso de astrologia, né? Que foram vários. E eu sempre tive aquela coisa de unir a psicologia e a astrologia, não no sentido, eu acho que um dos objetivos nossos aqui, né, Márcia, também, não é polemizar, né? Sim. Porque a gente sabe, como você mesmo comentou, hoje a gente vê muitas terapias, muitas ferramentas que levam ao autoconhecimento. Nada tirando o valor da psicologia. Porque a psicologia é uma ciência, né, em primeiro lugar, né? Ela é científica, é um estudo científico, é provado, né, as suas técnicas, em benefício, né, para o indivíduo. A astrologia, ela já tem aquela diferença porque ela não é um estudo científico, ela nunca foi considerada um estudo científico, né? Que eu acho que hoje, né, Ed, a gente que trabalha com astrologia, eu acho que tem tudo a ver o porquê dela não ser uma ciência, né? Eu acho que isso, como diz, a lei da sincronicidade, acho que deu certinho. E complementando o que a Márcia falou, as duas, elas são ferramentas mesmo, com um único objetivo, o autoconhecimento. A astrologia, ela foi levada, é um estudo milenar, ela até antecede aos estudos da própria psicologia, da astronomia, ela veio muito antes, né? Muito antes, muito antes. E num determinado momento, num determinado período histórico, vamos dizer assim, nós não vamos entrar nesse ponto, porque isso vai dar mais live ainda, né? É assunto para outras lives. Ela foi retirada, né? Ela saiu da evidência. Mas ela fazia parte de currículos, né, de grades curriculares do curso de medicina, por exemplo, no século XIV, século XV. Então, onde ali ela compilava estudos filosóficos, estudos psicológicos, né? Então, ela tem também o seu valor. Nosso objetivo hoje aqui não é esse, e sim mostrar que tanto uma quanto a outra são ferramentas que podem ajudar muito nessa parte do autoconhecimento. Perfeito. Nós fizemos não esse trabalho, mas a gente teve muitas experiências, né, Márcia? Por isso que nós estamos aqui, né, que a gente resolveu fazer essa live, que a gente viu que realmente uma complementa a outra em termos de ferramenta em benefício para esse indivíduo. Perfeito. Né? Tanto a leitura do mapa, o Ed, ele sabe disso, porque ele também faz a leitura. Nós, às vezes, pegamos pessoas que ali, na própria leitura, ela desperta esse indivíduo a querer fazer um trabalho terapêutico. Já aconteceu várias vezes de falar, olha, eu quero. Você conhece algum profissional para me indicar, para me trabalhar esse tipo de aspecto? E a gente indica, né? Assim como ao contrário da Márcia, que indicou pacientes que vieram como clientes para uma leitura, né? Para complementar um processo. Essas citações de Jung foi o que mais se aproximou, apesar que a gente tem vários psicólogos, astrólogos, né, que fizeram livros como Liz Greene, Danny Hood, o Sasporta, todos eles eram psicólogos, né? E Jung foi um dos primeiros, né? Era psiquiatra, psicanalista e um estudioso da astrologia. Eu até, depois para passar aí para a Márcia, eu levantei alguns pontos que eu acho que é até interessante, de pontos que ele destacou, que ele estudou, e que tem a ver com a psicologia e a astrologia, né? Porque a astrologia nada mais é do que símbolos, né? Nós interpretamos símbolos. E Jung tem um livro muito famoso dele, né? O Homem e seus Símbolos, né? Arquétipos. Então, ele fala, como você falou, do inconsciente coletivo. A psicologia, se você pegar Freud, ele fala do inconsciente, né, da individuação, vamos dizer assim. E Jung, ele já foi um pouco além.
né, dessa parte. Então, ele chegou muito próximo desse modelo astrológico que a gente fala, né? Porque assim, a gente também tem que levar em consideração que existe técnicas também na astrologia, como técnicas na psicologia. Eu procurei me especializar, por isso que desse estudo, né, da astrologia, a psicologia me ajudou muito na minha interpretação de mapa, né? Então, eu procurei seguir a abordagem junguiana mesmo, né? Então, ficou para mim muito fácil, mas assim, confortável até para o próprio cliente entender algumas situações, né? Mas até ele partir para o trabalho terapêutico, aí já é um outro ponto, né? Cabe a nós, astrólogos, somente fazer a leitura e encaminhar, né? Eu parti desse princípio. Eu sou psicóloga, eu sou formada, mas eu preferi fazer a leitura, separar e indicar. Né? Eu me sinto mais confortável até em próprio respeito à formação que eu tenho da psicologia. Né? Então, eu vou só levantar os pontos que é interessante, né? Que ele chegou muito próximo. Por exemplo, o primeiro aspecto que ele fala, um dos aspectos que ele aborda, né? Que na verdade são vários, eu só peguei 6 aspectos, tá, gente? Porque eu sei que a live é grande, e é curta, e eu falo demais, né, também. Sou casa 12, mas quando abre, pode deixar que o Ed tem que me parar. Luz e sombra. Ele fala do aspecto de luz e sombra, né? A astrologia, ela também tem essa polaridade. Os signos, todos eles têm a polaridade. Tem a luz e tem a sua sombra, né? Ele fala de ânima e ânimos, né? Que na astrologia a gente poderia simbolizar como o Sol e a Lua, né? O feminino e o masculino, né? A energia, né, feminina e a energia masculina. Ele fala da tipologia, né, Márcia, de Jung, que se refere, os tipos psicológicos se refere aos 4 elementos na astrologia, que seria a terra, fogo, o ar e a água, né? A tipologia, no caso de Jung, seria o pensamento, que seria o ar, o elemento ar. O sentimento, que seria o elemento água. A sensação, que seria o elemento terra. E a intuição, que seria o elemento fogo. Né? Perfeito. Ele fala da simbologia e da mitologia, que a Márcia mencionou. Que aí são os arquétipos. E aí você pega o inconsciente coletivo, né? Ele fala de conceito de individuação, de integração. Nós temos a mandala astrológica, né, que é o mapa desse indivíduo. Eu não costumo dizer que o mapa é único, porque todo indivíduo que nasceu naquele horário, naquele dia e naquele local vai ter o mesmo mapa. Mas ele é único, individual, no sentido de que ele vai trabalhar aquelas potencialidades da melhor forma. De maneiras diferentes. De maneiras diferentes. Ele vai, indivíduos que vão estar em ambientes diferentes, né? Em culturas diferentes, experiências diferentes. Então, ele pode desenvolver ou não aquele aspecto, aquela potencialidade. Né? E, por último, no caso, né, a questão na verdade é só isso mesmo. Eu falei 6 aspectos, mas são 5. Que é a abordagem onde o indivíduo se considera único. Perfeito. Só para dar uma, né, como é que fala? Uma palhinha, né? Sim, e a conexão que elas têm, né? A astrologia com a... E a conexão, né, que elas têm, exatamente.